Muito interessante, né? A gente falar bem assim, eu me amo. E daí a gente diz que se ama, porém priorizamos tudo, todos e cobramos e exigimos tudo de todos. Um exemplo bem básico é o seguinte: ah, se ele me amasse, ele me valorizava. Se me amasse, me daria assistência. Se me amasse, cuidaria mais de mim. Se me amasse, não me trairia. Se me amasse, e aí vai colocando, sabe, poréns e poréns e poréns. Porém, aí eu te pergunto, quando que você se priorizou? Quando que você não se traiu? Colocando as opiniões dos outros, colocando tudo, a sua força, a sua energia nos outros. Quando que você olhou para você mesmo e falou, por eu me amar, eu digo não a determinada situação. Eu não aceito menos do que isso. Quando você parou para falar bem assim, olha, hoje eu quero tirar um tempo para me reconhecer, para saber quais são os meus princípios e os meus valores. E começar a se olhar de fora para dentro e de dentro para fora. Fazer uma autoanálise, porque a palavra de Deus fala que pelo fruto se conhece a árvore. Então, a gente volta lá em Gênesis, né, capítulo 1, versículo 11, aonde fala assim, ó, e disse, produza a relva, ervas, deem semente e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas, e dava semente à sua espécie, a árvore cuja semente estava nele. Se nós somos uma árvore e que somos reconhecidos por nossos frutos, aí eu pergunto, qual a semente que está dentro de você? Qual a semente que está dentro de você para que você dê esses frutos? E dando esses frutos, né, você também venha colher daquilo que tu desse e assim ser multiplicada, ser frutífera. Porém, tudo já está dentro de você, né? E passa primeiro por você para beneficiar os outros e depois se auto-beneficiar novamente. Aí aonde eu volto novamente e pergunto, se você cobra tudo de todos, mas você está sem essa semente dentro de você, onde que está essa valorização que você quer dos outros, se você não tem essa própria semente cujo que está dentro de você? Todas as coisas têm que ser de dentro para fora e não de fora para dentro. O amor tem que ser de dentro para fora e não de fora para dentro. O valor tem que ser de dentro para fora e não de fora para dentro. Quando você começa a se autoanalisar, examine o homem a si mesmo e começa a se examinar e ver o que é que falta, o que é que não falta, onde que você tem se colocado como primeiro, como último. Amar é quando você se ama primeiro e o seu amor é tão grande que expande para quem está perto. Comece a analisar isso. Como que tem sido esse amor e qual a semente que você tem dado, né? Qual essa terra onde fala o nosso coração, né? A gente planta a semente dentro do nosso coração e ela se torna frutífera através da palavra. Como que tem estado você? Qual árvore você tem sido? Quais frutos você tem dado? Você não tem que esperar amor dos outros para que você se sinta amada. Você tem que se amar primeiro e dar para depois recolher. A necessidade de você simplesmente todos os dias alimentar, adubar, cuidar e autovalorizar a semente que já está dentro de você. Porque é essa semente que vai dar frutos. E esses frutos você vai colher depois. Então analise, examine-se e veja o que está faltando e aonde está faltando. Que Deus te abençoe, te guarde. E entenda, se eu me amo, eu me cuido primeiro. Se eu quero que os outros me valorizem, eu me valorizo primeiro. Se eu quero que os outros sejam fiel a mim, eu tenho que ser primeiro fiel a mim mesmo.
E todas as coisas você tem que se dar primeiro, para depois cobrar. Porque como que você pode cobrar algo se você também não se dá? Comece a analisar, comece a se ver aonde que você está. E lembre-se, você é a imagem e a semelhança de Deus. Gênesis novamente 1:26 nos fala que Deus criou a gente segundo a sua imagem e a sua semelhança. E outras passagens falam que nós somos o templo do Espírito Santo. Aí novamente eu te pergunto, como que você tem cuidado desse templo? Como que você tem cuidado da imagem do Senhor? Como que você tem se autocuidado, se auto-amado, se auto-valorizado? Se você é um templo, né, como que você tem cuidado do templo? O que você tem deixado entrar dentro do templo? O que você tem retirado do templo? O que você tem guardado dentro do templo? Há necessidade de você passar a analisar essas coisas. E você vai ver que quanto mais você examinar você mesmo, você vai examinar e aí conhecer a palavra do Senhor. Porque no princípio ele era o verbo e o verbo se fez carne e a carne habitou entre nós. Então no princípio estava tudo aqui. Ele era o verbo era a palavra. Então o diabo veio para matar, roubar e destruir. Roubar, matar e destruir o quê? A palavra que está dentro de você. As promessas que está dentro de você. Porque se ele rouba a palavra que está dentro de você, logo a sua vida fica sem vida. Porque a palavra de Deus é vida. E vida em abundância. Então comece a analisar o que você tem feito, qual é e como está, né, o terreno que é o teu coração. Qual a semente que tem ficado dentro do seu coração e qual é o fruto que você tem dado segundo a espécie da semente que está dentro de você. Quais são as espécies de sementes que tem estado dentro do teu coração, para que assim venha se dar fruto segundo a sua espécie. Então você analise hoje, pare para pensar hoje, qual a semente que está dentro, qual a semente que está dentro do meu coração, para que eu venha dar o fruto segundo essa semente. Todas as coisas já estão dentro de você. Porém, a necessidade de você cuidar, lapidar, olhar. Quanto mais eu cultivo a semente da depressão, mais eu vou ter a depressão. Quanto mais eu cultivo a semente da raiva, do ódio, de viver no passado, mais essa semente vai ser germinada e mais eu vou dar desse fruto. Então analise hoje, volte-se a Gênesis e comece a ver qual a semente, né? E dessa semente, qual fruto você tem dado. E depois qual árvore você tem sido. Está tudo interligado. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.